querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos juntos para mais um momento de reflexão e oração. Hoje quero te convidar a mergulhar mais fundo na presença de Deus e permitir que Sua palavra ilumine o teu caminho. Sabemos que o dia a dia nos traz muitos desafios e muitas vezes é fácil nos deixarmos abater pelas dificuldades. Mas quando buscamos o Senhor em oração, encontramos força, renovação e uma paz que excede todo o entendimento. Que tal começar este dia com o coração aberto e receptivo à voz de Deus, permitindo que Ele nos guie em cada passo? A oração é a chave que abre as portas para a presença do Pai em nossas vidas, e Sua palavra é a lâmpada que ilumina nossos caminhos. Há algo profundamente inspirador em começar o dia buscando a presença de Deus, permitindo que Sua palavra seja uma luz para nossos caminhos e um conforto para nossos corações. A Bíblia nos apresenta uma infinidade de promessas, direções e sabedoria que têm o poder de transformar nossas vidas quando as levamos a sério e as aplicamos em nosso dia a dia. Uma dessas passagens transformadoras está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, que diz: "Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha." Esta escritura descreve poderosamente a palavra de Deus de forma simbólica, comparando a um fogo e a um martelo. Essas duas imagens são bastante expressivas e cheias de significado profundo. Por que será que Deus compara sua palavra a um fogo? Penso que é porque o fogo tem a capacidade de destruir impurezas. Se olharmos para os métodos antigos de purificação de metais, veremos que o fogo foi uma das primeiras ferramentas usadas para essa finalidade. O processo de purificar metais é um dos mais antigos da humanidade. E assim como os metais são purificados pelo fogo, nossos corações, nossas almas e todas as impurezas em nossas vidas podem ser refinadas e purificadas por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um fogo que nos purifica, queima tudo o que é impuro e nos faz mais fortes, mais santos e mais próximos dele. Quando meditamos nas Escrituras, quando passamos tempo em oração e reflexão sobre os ensinamentos de Deus, permitimos que esse fogo divino refine nosso caráter. A palavra de Deus também nos dá a oportunidade de renovar nossas mentes e nossos corações. Mas além de ser um fogo que purifica, a palavra de Deus também é descrita como um martelo. Conforme continuamos a meditar no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. O que o martelo representa? O martelo pode destruir, mas também pode construir. O martelo pode ser usado para demolir, para quebrar o que está corrompido ou errado, mas também é uma ferramenta que constrói, que ergue e fortalece. A palavra de Deus em seu poder age da mesma forma. Ela destrói o mal, quebra a consciência impura e nos ajuda a construir uma fé sólida. O martelo da palavra de Deus é uma força destrutiva contra as forças das trevas e, ao mesmo tempo, uma força criadora de justiça e fé. Quando meditamos na palavra de Deus, nossa fé é construída, é fortalecida e refinada. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos lembra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Dessa forma, a palavra de Deus é a base sobre a qual nossa fé cresce. À medida que lemos e estudamos as Escrituras, nossa confiança em Deus aumenta, nossa capacidade de resistir às tentações é reforçada, e nossa jornada espiritual se torna mais clara. Outro aspecto significativo da palavra de Deus é que ela é comparada a um espelho. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 23, lemos: "Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, no espelho, o seu rosto natural." O que um espelho faz? Ele reflete a imagem que está diante dele. Ele revela imperfeições e nos mostra o que precisamos ajustar. Da mesma forma, a palavra de Deus nos dá uma visão clara de quem somos. Ela nos ajuda a ver nossas falhas, nossas fraquezas e nossas imperfeições. A partir dessa visão honesta de nós mesmos, somos levados a mudar, a corrigir e a buscar nos tornar mais semelhantes a Cristo. O espelho da palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quando olhamos para as Escrituras, somos confrontados com a verdade de quem somos e, mais importante, com quem Deus quer que sejamos. Isso nos dá uma direção clara sobre como devemos viver, amar e servir a Deus. A palavra de Deus, ao refletir nossa verdadeira natureza, nos desafia a aspirar a ser como Cristo, a deixar de lado o egoísmo, a arrogância e o pecado e a abraçar a humildade, o amor e a justiça. Então a pergunta que surge é:
Você está disposto a fazer da palavra de Deus parte integrante da sua vida? Você está disposto a meditar nela, a permitir que ela molde e transforme você? É claro que a vida é cheia de desafios e preocupações, e muitas vezes é nesses momentos difíceis que a palavra de Deus ganha ainda mais relevância. Quando nos sentimos ansiosos, quando estamos preocupados com nossas finanças, nossa saúde ou qualquer outra situação, a palavra de Deus nos oferece conforto e orientação. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo nos encoraja a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em vez de nos entregarmos ao medo ou à ansiedade, Deus nos chama a ir a Ele em oração, confiando que Ele está no controle e que Ele cuida de cada uma de nossas necessidades. Quando enfrentamos o medo ou a insegurança, quando sentimos que o mundo está contra nós, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo nos assegura que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. A palavra de Deus é uma âncora em tempos de crise. Quando nosso coração está perturbado, quando nos sentimos perdidos ou inseguros, podemos voltar-nos para a Bíblia e encontrar ali o conforto de que precisamos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus nos lembra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essas palavras são uma fonte de esperança e paz, especialmente quando enfrentamos incertezas e dificuldades. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de nos guiar a uma vida de sucesso e prosperidade espiritual. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, lemos: este livro da lei não se apartará da tua boca, mas meditarás nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A chave para uma vida plena e abençoada é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ao fazê-lo, recebemos orientação para tomar decisões sábias, evitamos armadilhas e erros e experimentamos a bênção de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A importância da palavra de Deus também é reafirmada na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, onde lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus não apenas nos transforma individualmente, mas também nos capacita a encorajar e edificar outros. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, ela se torna uma fonte de sabedoria que podemos compartilhar com os outros. Outro motivo pelo qual a palavra de Deus é tão poderosa é sua durabilidade. As palavras humanas podem passar, a sabedoria mundana pode mudar, mas a palavra de Deus é eterna. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus tem suportado o teste do tempo. Ela tem sido fiel e verdadeira ao longo dos séculos e continuará sendo até o fim dos tempos. Isso nos dá a segurança de que podemos confiar plenamente em suas promessas. Além de ser eterna, a palavra de Deus tem o poder de nos limpar e transformar. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 9 a 16, pergunta: como pode um jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Este salmo nos mostra que é por meio da palavra de Deus que somos capacitados a viver uma vida santa e pura. Quando escondemos a palavra de Deus em nossos corações, ela nos ajuda a evitar o pecado e nos mantém no caminho certo. A palavra de Deus também é uma fonte de alegria e deleite. O salmista declara: deleitar-me-ei nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Quando meditamos na palavra de Deus, encontramos nela uma fonte de alegria que ultrapassa qualquer circunstância terrena. Mesmo nos momentos mais difíceis, a palavra de Deus nos dá esperança e força. Portanto, é vital que façamos da palavra de Deus nossa fonte constante de orientação e segurança. Quando os problemas surgirem, quando as batalhas nos cercarem e quando a vida parecer insuportável, é a palavra de Deus que deve nos trazer conforto e confiança. Ela deve ser a chama que acende a nossa fé e a base sobre a qual construímos nossa esperança. Não importa o tamanho do inimigo ou o desafio que enfrentamos, a palavra de Deus é nossa garantia divina de que temos uma âncora segura. O exemplo de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, é especialmente poderoso nesse sentido.
Quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. O diabo tentou Jesus 3 vezes, oferecendo-lhe poder e riquezas, mas cada vez que o diabo bateu a porta, Jesus respondeu com a Escritura: está escrito. Ele resistiu às tentações não com argumentos humanos, mas com a palavra de Deus, mostrando-nos o poder que temos ao usá-la em nossa própria vida. Jesus nos dá um exemplo claro de como devemos lidar com as tentações e os ataques espirituais. Quando o diabo nos tenta, quando ele bate à porta de nossas vidas, devemos estar prontos para responder com a palavra de Deus. Isso nos leva a uma pergunta importante. Estamos preparados para resistir às tentações? Temos suficiente da palavra de Deus em nossos corações para combater as mentiras e armadilhas do inimigo? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 10, lemos: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. Essa escritura é um lembrete de que o diabo está constantemente procurando oportunidades para nos derrubar, mas também é uma promessa de que, ao permanecermos firmes na fé, seremos fortalecidos e aperfeiçoados por Deus. O Senhor é fiel para nos ajudar a resistir e superar qualquer tentação ou provação que enfrentemos. Com isso em mente, vamos agora a Deus em oração. Senhor Jesus, Tu és grande e poderoso. Eu oro para que a Tua palavra seja guardada no meu coração. Que eu viva a minha vida de acordo com os princípios e mandamentos que estão em Tua palavra. Eu oro para que o Espírito Santo traga a palavra de Deus à vida para mim. Que Ele a faça viva em mim e que Tua palavra esteja profundamente enraizada em meu coração. Quando o diabo tentar me tentar, que Tua palavra se levante dentro de mim. Quando o diabo tentar me seduzir com riquezas, fama ou qualquer outra coisa deste mundo, ajuda-me a lembrar da Tua palavra, que diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Senhor, em Ti encontro satisfação, em Ti encontro contentamento. Se eu tiver fome, Tu és o pão da vida. Se eu tiver sede, virei a Ti, Jesus, porque sei que em Ti o meu coração fluirá rios de água viva. Mantém-me forte, Senhor Jesus. Ajuda-me a rejeitar as investidas de Satanás. Ajuda-me a declarar a Tua palavra quando eu estiver confrontado pelo mal. Eu permaneço na Tua palavra, Senhor. Que no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, lemos: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Senhor, agradeço-te por essa promessa. Não terei medo, porque minha ajuda vem de um Deus todo-poderoso. Embora o diabo possa se levantar contra mim, confio em Ti para me ajudar, Senhor. E queridos irmãos e irmãs, enquanto refletimos sobre essas verdades, lembremos-nos de que o hábito de buscar a Deus revela muito sobre onde está o nosso coração. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, por se unirem a mim nessa jornada de fé e comunhão. Somos uma família em Cristo, e é através desse laço que encontramos força e encorajamento. Não se esqueça de deixar seu testemunho nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a luz que brilha na vida de outra pessoa. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precise dessa mensagem de esperança. E claro, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações poderosas como esta toda semana. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Vamos juntos fortalecer nossa fé e espalhar a esperança.